Boa tarde. Após suspeita de sequestro, o gerente de cachaçaria, que está desaparecido desde a noite de Réveillon na capital, pode estar envolvido no roubo do estabelecimento localizado num shopping na zona oeste da cidade. Câmeras de segurança foram desligadas para não levantar suspeitas. Sem acreditar nessa possibilidade, esta manhã familiares denunciavam falta de apoio da polícia nas investigações. Pedro Marques Brito Filho, de 26 anos, está desaparecido desde a noite do último dia 31. Ele saiu do local onde trabalhava, neste shopping da zona oeste da cidade, por volta das 6h20 da noite, com destino à casa de familiares, no conjunto Eldorado. Pedro chegou aqui na casa da família dele por volta das 7 horas da noite do dia 31 de dezembro. Ele desejou feliz ano novo a todos, permaneceu no local por uns 40 minutos e saiu dizendo que ia para a casa dele, na zona leste da cidade. Mas a partir daí, ele não foi mais visto. É muito angustiante, porque a gente não dorme, a gente não trabalha, a gente não faz nada. É muito triste, é muito angustiante, é desesperador. Como foi? Ele veio aqui, desejou ano novo para todo mundo? Desejou normal e foi embora, entendeu? Foi embora para casa dele. Só que eu achei ele assim, cabisbaixo, mas não perguntei por quê também. A família registrou o desaparecimento nesta delegacia no bairro de Flores, na zona centro-sul de Manaus. Quase 2 dias sem notícias do marido, Daiane reclama da falta de atenção da polícia. Primeiro a gente chegou lá, eu dando depoimento, o escrivão nem olhava na minha cara, né? Ele olhava pro lado. Tava nem aí, eu falando lá e ele olhando pro lado. E depois, repetindo as informações, ele disse, você disse isso? Nem aí mesmo. Minha mãe tá de prova, minha cunhada tá de prova. Na delegacia, Daiane ouviu que por conta do feriado prolongado, as investigações deste caso só devem iniciar na segunda-feira. A polícia sumiu, a Secretaria de Segurança, cadê? Cadê? A gente paga imposto pra quê? Pra não aparecer nada? A vida do meu marido vale menos do que a vida de uma pessoa rica? Uma pessoa de poder? Se fosse uma pessoa com poder aquisitivo alto, com certeza já teria mobilizado a polícia de Manaus inteira, independente de ter dado 24 horas, independente de estar de recesso, de estar de qualquer coisa. Desde ontem, a família está usando as redes sociais para tentar encontrá-lo. As câmeras de segurança do shopping devem auxiliar a polícia nas investigações. Eu penso que alguém seguiu ele, porque como ele tinha acesso a todas as coisas lá da cachaçaria. Por meio de nota, a assessoria da Polícia Civil informou que o caso já está sendo investigado. E segundo informações ainda não oficiais, o gerente é suspeito de ter roubado R$86 mil do caixa da cachaçaria e ter fugido para o interior do estado. Imagens do circuito interno enviadas pelo shopping Ponta Negra à polícia ajudaram a descartar a possibilidade de sequestro. Mergulhadores dos bombeiros encontraram na manhã desta sexta-feira o corpo do jovem que estava desaparecido no Rio Negro, vítima de afogamento. Ainda na tarde de ontem, os bombeiros iniciaram as buscas no Rio Negro. Na manhã de hoje, o trabalho foi retomado e cerca de 1 hora depois, os mergulhadores conseguiram encontrar o corpo da vítima. O jovem Michel dos Santos Porto, de 21 anos, teria se afogado ao se afastar da margem para tentar alcançar um balão na água. Ele estava aqui no banho, ele, a mãe dele, a tia, os amigos, aqui no banho mesmo, aqui no Rio Negro. Aí apareceu a boia, tipo um balão, e ele foi tentar pegar ela. E como as ondas estavam fortes, aí acho que ele se afogou no momento, né? Se afogou. Foi isso que aconteceu. Mas ele sabia nadar? Ele sabia nadar. Ainda segundo o tio da vítima, amigos e familiares que estavam no local tentaram localizar o corpo debaixo d'água, mas não tiveram sucesso. Ao presenciar o resgate, os familiares ficaram abalados. Nós não sabemos o que na verdade aconteceu para ele de repente sumir, né? Ele não bebia nem fumava, um rapaz decente, trabalhador. O corpo, que já estava parcialmente devorado por peixes, foi levado para o pelotão fluvial dos bombeiros para ser encaminhado ao Instituto Médico Legal. O local do afogamento fica nas proximidades da Ponte Rio Negro e serve de balneário principalmente nos fins de semana e feriados. No primeiro dia útil do ano, voltar à rotina não foi fácil, principalmente para quem tinha contas a pagar. Bancos e lotéricas ficaram lotados nesta sexta-feira.
Após 2 dias de recesso, as agências bancárias da capital reabriram nesta sexta-feira. E por conta do feriado de Réveillon, as contas que venceram nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro puderam ser pagas hoje sem multas nem juros. Aí a minha parcela ia sair agora, dia 1º, mas devido ao feriado também, aí eu decidi vir hoje, né? Recebi a fatura e tirar pela internet para pagar hoje. Eu vim ver quanto é que eu estou devendo e tudo, que é para pagar dia 7. Nesta agência, no centro da capital, a movimentação era grande esta manhã. Muitos clientes tiveram que enfrentar filas nos guichês e até nos caixas eletrônicos. Situação que desanimou a dona de casa, que preferiu adiar o pagamento das contas. É verdade, tem que pagar as contas. Diante da movimentação intensa, difícil foi cumprir a lei da fila neste primeiro dia útil do ano. Quem decidiu pagar as contas nas casas lotéricas também teve que ter muita paciência e esperar diante das longas filas que se formaram nesta sexta-feira. Depois desses feriadão, a gente tem que correr atrás para poder quitar por débito, né? José Melo e Henrique Oliveira foram empossados como governador e vice-governador do Amazonas em cerimônia realizada na noite de ontem na capital. Durante o primeiro discurso como governador reeleito, José Melo não anunciou grandes mudanças para o segundo mandato. A solenidade reuniu autoridades militares e civis, além de representantes eclesiásticos e da sociedade. Foi conduzida pelo presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado Josué Neto. Logo após compor a mesa de autoridades, José Melo e Henrique Oliveira fizeram o juramento de cumprir as leis federais e estaduais. Em seguida, assinaram o termo de posse. Durante o primeiro discurso como governador reeleito, José Melo de Oliveira lembrou dos compromissos de campanha e disse que a prioridade para os próximos 4 anos é a educação. A mensagem inaugural desse breve pronunciamento foi dedicada à educação e teve o propósito de reafirmar, diante dessa seletiva plateia, o elevado compromisso do governo com essa missão transformadora, tal como pregamos ao longo de muitos anos e reafirmamos no curso da campanha política que nos conduziu a esse elevado cargo. E será por meio da educação que vamos aliar todas as demais e importantes funções do poder público no trabalho que nos incumbe realizar. Que Deus nos guarde e abençoe a todos. Muito obrigado. José Melo ainda agradeceu o ex-governador Omar Aziz e o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, e disse que o trabalho conjunto com a prefeitura deve continuar. Ao prefeito Arthur Neto, declaro ainda uma vez o compromisso de atuarmos em sintonia pelo bem de Manaus, de cumprirmos os compromissos que assumimos publicamente, priorizando o interesse coletivo em parceria que se traduza em mais obras e serviços que melhor qualifiquem a cidade e atendam a população. Quem entregou a faixa de governador para José Melo foi a primeira-dama do estado, Edilene Melo. Ao fim da solenidade, o governador desfilou para a tropa militar e concedeu entrevista coletiva aos jornalistas. Perguntado pela possível reestruturação na gestão do estado, José Melo disse que até o fim do recesso dos deputados, pouca coisa deve mudar. Eu venho de um governo bem avaliado, um governo que deu muito bons resultados. Esse governo vai ter ajustes finos. Eu terei, portanto, de fazer o meu dever de casa aqui. Como isso aí impõe leis que terão que ser aprovadas pela Assembleia Legislativa, eu terei que aguardar o mês de fevereiro para encaminhar essa nova proposta de reestruturação do Estado, para que eu possa, então, com um novo Estado menor, mais enxuto, consequentemente com mais capacidade de economizarmos no custeio para sobrar para investimento, aí então a reforma acontecerá. E durante a primeira entrevista coletiva do ano, José Melo também destacou algumas das principais metas e propostas para o segundo mandato e da relação com a nova gestão do governo federal. A presidenta Dilma, ela tem responsabilidades para com o povo do Amazonas. Nas 2 eleições a que ela foi submetida, o povo do Amazonas deu respostas muito positivas em relação a ela. Eu posso até dizer, e estou dizendo isso aqui pela segunda vez,
que o carinho que o povo do Amazonas tem por ela é tão grande que ela nem precisaria de ter apoios políticos para ser vencedora aqui. Portanto, eu sei que ela vai, com toda certeza, dar as respostas que esse povo que confiou nela tanto precisa. Nessa próxima semana, eu farei as mudanças na segurança pública. E ao longo do mês de janeiro, eu vou proceder 2 ou 3 outras mudanças em cima de secretarias e ou órgãos que não vão sofrer nenhuma mudança do ponto de vista da nova estruturação, né? E o resto ficará para o mês de fevereiro. Eu sou daqueles que entendem que nenhum povo pode chegar a ser grande se não tiver conhecimento. A educação de forma bem genérica, mas o conhecimento, a educação, enfim. Não dá mais para nós convivermos, nós do Amazonas, convivermos com semânticas. Um dia nós vamos ser, não. Nós precisamos agora, com a nossa universidade, com a nossa SEDUC. As escolas de tempo integral, que deu certo, que faz com que as crianças aprendam mais, tenham uma convivência social melhor, essas são as prioridades do meu governo. O Amazonas tem agora todas as condições para ajustar esse setor que é tão importante para o desenvolvimento. Nós já temos o Leão de Tucuruí que está aqui. Estamos aí com investimentos na distribuição, que hoje é o grande problema, não é? Eu espero que com essa união, esses 3 aí que você citou, nós possamos ter as condições necessárias para que a gente tenha essa garantia e essa segurança de que a energia elétrica que é gerada no Brasil todo e que hoje chega em Manaus, através do Leão de Tucuruí, mas não chega com qualidade em nossas casas, porque a rede de distribuição ainda não está completa, que ela se complete. Por outro lado, eu também tenho muita confiança de que a presença do Eduardo no Ministério das Minas e Energia possa dar a segurança de que o Luz para Todos continuará como um programa importante para o interior do Amazonas e também as gerações independentes que acontecem em determinados locais para a distribuição para outros municípios. Também na noite de ontem foi realizada a posse dos 39 ministros do segundo mandato do governo Dilma, entre eles Eduardo Braga, que deixa o Senado Federal para assumir o Ministério de Minas e Energia. Também na noite de ontem, Marta Braga, que era suplente, assumiu a vaga deixada pelo marido na bancada do Amazonas no Senado. Fim de semana chegando, vamos conferir agora a previsão do tempo para este sábado. Bom, a previsão do tempo fica para daqui a pouco. Vamos então agora dar uma dica para os estudantes. Já está aberto o período de inscrições para o programa Bolsa Universidade. E quem traz as informações ao vivo para a gente é o repórter Israel Ayasser. Boa noite, Israel. Muito boa noite, Osimara. Boa noite a você que nos acompanha. Olha, uma boa dica é que as inscrições para o Bolsa Universidade já estão abertas desde o dia 30 de dezembro. Serão disponibilizados cerca de 7.000 bolsas integrais e parciais. Integrais e parciais de 50% e 75%. Quem traz todos os detalhes é a diretora da Escola de Serviço Público Municipal, Luísa Bessa. Muito boa noite, diretora. Como o candidato deve fazer para participar do processo seletivo? É muito simples, ele entra no portal bolsauniversidade.manaus.am.gov.br. Lá estão disponibilizadas todas as informações, os cursos, a quantidade de vagas de 100%, 75%, 50%, as lan houses nos quais ele pode se inscrever. Todo o processo de inscrição é feito online e ele deverá ter cuidado em prestar essas informações, porque a Prefeitura também se preparou para cruzar essas informações, a veracidade dessas informações. Dia 14 de janeiro, o prefeito anunciará o resultado e, a partir do dia 15, os candidatos aprovados irão entregar seus documentos na sede da escola. Esse ano tem novidade, né?
Tem bastante novidade, né? Foi um processo intenso de trabalho, um ano inteiro de 2014 trabalhando. Houve uma mudança na lei, uma mudança que vai tornar esse programa não mais um programa de governo, mas um programa de Estado, porque esse é um programa da cidade, que a cidade já espera. Então o modelo de compensação tributária, ele foi substituído por um outro modelo de isenção, que torna o modelo muito mais perene e sustentável ao longo do tempo. Uma outra questão é que antes as famílias, a renda exigida eram 4 salários mínimos por família, independente se tinham 2 ou 10 pessoas. O programa ficou mais justo, é 1,5 salário mínimo por pessoa na família. Então, se a família tem 10 pessoas, né, então ela vai multiplicar aquele 1,5 salário mínimo por 10, ou então dividir a renda daquela família por 10 pessoas, se assim for. Então, com isso, a gente ampliou a possibilidade de inclusão da população mais carente. Diretora, para encerrar, a senhora tem agora quantas pessoas estão inscritas até esse momento? Tá, olha, podem se inscrever, já a Prefeitura convida, a Escola de Serviço Público está disponível lá, o portal está em franco funcionamento. Antes de vir para cá, nós já passávamos o número de 4.000 inscritos. Então, por favor, as pessoas que têm vontade, gostariam de cursar uma faculdade, não tinham uma oportunidade pela sua baixa renda, participem do programa Bolsa Universidade. Muito obrigado, diretor. Outra novidade também esse ano é que 2% das vagas serão destinadas a idosos a partir de 60 anos. Rosimara, volto com você. Obrigada, Israel. Só uma correção sobre uma nota que eu dei antes. Na verdade, a senadora suplente que assume o lugar de Eduardo Braga na bancada do Amazonas no Senado Federal é Sandra e não Marta Braga, como eu havia dito. Um grupo de amigos que saiu para pescar no último domingo pode ter sido vítima de ataque de piratas do Rio em Iranduba. Um conseguiu escapar e 2 seguem desaparecidos. As marcas ainda estão pelo corpo do seu Solon. O mecânico conta que no último domingo ele e mais 2 amigos teriam sido atacados por 4 homens durante uma pescaria próxima ao município de Iranduba, a 27 quilômetros da capital. Antes de se esconder na mata, ele chegou a lutar para escapar do grupo que teria chegado em outro barco. Umas 7h30 da noite, fomos atropelados por uma lancha que deu na traseira da nossa, uma voadeira. No começo a gente pensou que foi um acidente. Só que quando eu levantei para tentar entender o que era, o camarada fez a volta e veio e deu no meio da nossa. Deu para arrebentar mesmo. Aí eu caí para um lado e os outros 2 caíram para o lado da corredeira. Quando eu caí na água, eles vieram por cima para tentar me derrubar mesmo, para bater mesmo. Aí que eu abaixava, ele vinha de novo. Numa dessas baixadas eu consegui mergulhar para a beira. Quando cheguei na beira, que eu agarrei, que senti que estava no capim mesmo, eu agarrei no capim, subi no barranco e corri para a mata. Manuel Silva, de 48 anos, e Wilson Augusto, de 40, continuam desaparecidos. Segundo a irmã, esta teria sido a primeira vez que o irmão havia saído para pescar. Ele saiu apenas para um lazer, né? Aí ele saiu e não voltou mais. Pela primeira vez que ele saiu para o lazer, né, para pescar. E o nosso ano novo foi um ano novo muito triste. Não só para mim, mas como para minha mãe, né? Já a nora de Manuel relata que as pescarias faziam parte da rotina do sogro. Que sempre ele saía para pescar, para ir para a estrada, sempre ele era uma rotina para ele, né? Ele sempre ia. A gente precisa de apoio das autoridades, né? Que até no momento então a gente não teve, a não ser a ajuda do Corpo de Bombeiro. As buscas aos 2 desaparecidos começaram na última segunda-feira, mas foram encerradas hoje sem sucesso. Segundo o Corpo de Bombeiros, elas só serão retomadas em casos de novas pistas. Seu Clóvis acredita que eles tenham sido vítimas dos chamados piratas do Rio. Eles contam que lá é comum esse negócio de assaltos. Tanto é que o senhor que me resgatou, ele me achou parecido com o dono de um motor que já tinham assaltado o motor e jogaram o corpo na água. Então eu apareci lá e disse, olha, o meu amigo apareceu, eu vou buscar ele. Ele voltou de longe para pegar. Então é comum esse negócio lá.
O Departamento Estadual de Trânsito já começou a fiscalizar a frota de cerca de 700 mil veículos que circulam em Manaus e que agora devem usar o extintor do tipo ABC. Quem descumprir a regra está sujeito a multa e pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Quem tem as informações é o repórter Tiago Gonçalves. Desde ontem passou a ser exigido em todo o país o uso do extintor do tipo ABC e não mais o BC. Segundo o Detran no estado, as fiscalizações já são intensificadas para garantir o cumprimento da norma. A diferença é que, além de combater incêndios em líquidos inflamáveis, o extintor do tipo ABC também apaga as chamas em partes sólidas dos carros, é à base de pó e descartável. A mudança atende a uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito e afeta os automóveis com 5 anos de uso ou mais, já que os novos saem da fábrica com o novo modelo exigido. Vale ressaltar que o equipamento deve ser guardado no veículo sem o plástico. A multa para quem descumprir a regra é de R$ 127 e mais 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. E para quem deixou para comprar o extintor do tipo ABC na última hora, pode encontrar o equipamento com um valor bem mais elevado, de até R$ 150. Tiago Gonçalves para o Band Cidade. Muitas pessoas aproveitaram o primeiro dia útil do ano para sair às compras aqui na capital. Isso porque muitas lojas já deram início à temporada de promoções e queima de estoques. Oferta, promoções e queima de estoque. Vale tudo para atrair a clientela. Você vai levar toda a loja com desconto de 20%. O ano mal começou e o manauense voltou às ruas do centro da capital para gastar o que sobrou do 13º salário. Valéria veio de Boa Vista passar as festas de fim de ano em Manaus, mas antes de voltar para casa, decidiu conferir os preços. Vim passar o ano novo aqui em Manaus, sou de Boa Vista, Roraima. Vim passar o ano aqui e aproveitar as promoções. Além de roupas e calçados, eletrodomésticos e eletrônicos também podem ser encontrados com preços mais baixos, alguns até pela metade do preço. De olho nas ofertas, Patrícia aproveitou para comprar uma cama nova para os filhos. Eu estou procurando uma bicama para as minhas crianças, né? Procurando os preços, tudinho, ver qual melhor se encaixa no nosso bolso, né? Segundo o gerente desta loja, as promoções seguem até o fim do mês na capital e também no interior. Um grande evento que vai haver agora para limpar o estoque do que sobrou do ano passado, com programações até de 30% a 40% de desconto em alguns dos produtos, tem outros produtos com 50%, varia muito. Economia que para muitos vai garantir o presente de Natal atrasado. Mas tem que gastar com cautela, né? O Band Cidade fica por aqui, mas você pode rever esta edição na internet. Acesse o site band.com.br/Amazonas. Fique agora com as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Uma boa noite, a gente volta a se encontrar na segunda. Um ótimo fim de semana para você. O verão transforma, então não perca tempo e entre em